Vamos aí a mais uma live, hoje com mais uma profissional de excelência. Deixa eu colocar aqui a temática aqui. Você sabe Boa noite. Hoje mais uma live voltado sempre às mulheres, o que não impede que os homens estejam em contato, porque você conhecendo o universo feminino, você vai poder relacionar-se com elas de uma maneira mais saudável, mais equilibrada e assim se inteirar dos assuntos. Vai já mandando um aviãozinho, já vai convidando aí as queridas, seja muito bem-vinda. Você que já está chegando aí, vai mandando um aviãozinho convidando. Hoje nós vamos estar com a fisioterapeuta Rosa Requião, uma excelente profissional que vai estar nos trazendo não só a questão do vaginismo, mas também o que envolve a questão da fisioterapia pélvica. Vamos estar compreendendo um pouco sobre esta profissão, sobre como atua esse profissional. Vamos estar assim enviando. Assim, os aviãozinhos já vai chamando aí as suas amigas, suas familiares, as mulheres para poderem estar inteiradas do que diz respeito a este conteúdo. Vamos compartilhar o conteúdo, vamos estar assim convocando outras mulheres para estar se inteirando, tendo conhecimento e também adquirindo inteligência, porque você, quando conhece o funcionamento do seu corpo, você lida melhor com os sintomas, com as adversidades e, consequentemente, você vive uma vida mais saudável, porque você vai ter consciência do seu autocuidado. Não é isso? Seja muito bem-vinda, Paloma. A nossa querida Rosa Requião já chegou aí. Já vou estar convidando você, querida. Já estou aqui. Pronto. Isso. Já mandei o aviãozinho. Já estou convidando a nossa querida Rosa Requião. Já vai enviando aí o aviãozinho. E convidando outras mulheres para estar aqui conosco, aprendendo desse conteúdo riquíssimo. Por quê? Vou repetir, porque quando você compreende como funciona o seu corpo, você se inteira melhor, você aprende a manejar os sintomas. Porque você aprende a se proteger e, consequentemente, a se cuidar e a buscar o profissional adequado para poder tratar sinais e sintomas que podem estar aí atuando no seu corpo. E hoje a querida Rosa Requião vai estar conosco, uma fisioterapeuta pélvica. Você que não sabe o que é, que acha que fisioterapia é só para cuidar dos movimentos das pernas, dos braços, quando a pessoa sofre um acidente, que engessa a perna. Não, você vai se surpreender ao compreender que esse profissional também pode atuar em uma das áreas mais sensíveis do nosso corpo, nós mulheres. A Rosa Requião já chegou, já estou aqui enviando, já enviei o convite para ela. Seja bem-vinda, Gleice. Deixa eu enviar novamente, Rose, o convite para você. Minha querida Rosa Requião já chegou aí, a Rosângela. Faz parte de uma equipe maravilhosa da doutora. Seja bem-vinda, tá me ouvindo bem? Tô sim, e você tá me ouvindo bem? Tô sim, que bom, seja bem-vinda, Rose. Rosa, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho a câmera. Seja muito bem-vinda, minha querida Rosa. Estava falando um pouco sobre o profissional da fisioterapia, mas eu acho que ninguém é melhor do que você para poder falar melhor sobre esse profissional de excelência, que está assim em conjunto com a psicologia para cuidar do ser humano. E o nosso nicho são as mulheres, aqui nosso público, desse lugar de fala, desse lugar de escuta, desse lugar de multiplicação de informação, para gerar inteligência nas mulheres, porque quando nós compreendemos como funciona o nosso corpo, nós vamos buscar o profissional de excelência para poder colaborar conosco nesse cuidado, nessa área específica. E hoje você vai estar compartilhando conosco um conteúdo que eu acho que muitas mulheres não compreendem, mas hoje tem aí a oportunidade, não só as que já estão, mas aquelas que vão assistir depois, de compreender, de entender que o fisioterapeuta
também trata desta área, especificamente o fisioterapeuta pélvico, não é isso, Rosa? Seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o convite, tá bom? Vocês que já chegaram conosco, o Paulo que já está aí, vai enviando esse aviãozinho aqui e chamando outras mulheres para poder estar inteirando, e os homens também, para poder compreenderem melhor o universo feminino e assim cuidar da sua esposa, cuidar da sua filha, da sua mãe, e já dar um direcionamento de saber assim, olha, eu ouvi falar sobre isso, procura a Rosa Requião que ela vai tirar suas dúvidas e vai cuidar de você. Não é isso? Seja bem-vinda, Rosa. Obrigada. Eu que agradeço, né, o convite, você que vem fazendo várias lives, né, de excelência aí no seu Insta, e agradeço imensamente esse convite, né, para poder falar um pouco de algo que não é novo, é antigo, mas que ainda é desconhecido, né, entre as mulheres, entre os casais. Então, eu sou Rosângela Requião, né, mais conhecida como Rosa, e eu tenho formação em fisioterapia. Sou formada há 9 anos e eu me especializei, fiz uma pós-graduação em uroginecologia e obstetrícia há 4 anos. E desde esses 4 anos, há 4 anos para cá, eu venho atendendo só saúde da mulher. A uroginecologia e obstetrícia, ela abrange o assoalho pélvico, né? Então, é a fisioterapia pélvica. Trata da criança ao idoso. Então, o homem também, ele também faz parte, né? Que ele se encontra com alguma disfunção do assoalho pélvico. Só que eu optei por trabalhar especificamente com saúde feminina. Então, quando há algum problema com esse setor masculino, aí eu faço indicação para colegas que só atendem nesse público e crianças também, que tem um público específico. Mas, assim, é uma área que ainda é um pouco, como você falou, é um pouco desconhecida, né? A fisioterapia pélvica, para algumas pessoas, é desconhecida ainda. E é engraçado, Jamil, que quando chegam pacientes que vêm de ginecologista, vêm de urologista, o médico mandou procurar a fisioterapia. Eu não sei nem o que a fisioterapia vai fazer aqui nessa área. Você acha que a gente só trata queda, a gente só trata osso, fraturas, né? Então, essa área é a área de ortopedia. Então, existe fisioterapia em várias áreas. E a que eu atuo é a área da saúde pélvica, né? Do assoalho pélvico. Então, eu trato disfunções do assoalho pélvico, que envolve os órgãos pélvicos, que é a bexiga, a uretra, útero, vagina, vulva. Então, a gente trata essa área, né? Que é toda envolvida no assoalho pélvico. Isso é tão interessante você trazer, Rô, porque assim, quando eu conversei com a Rô, eu falei, Rosângela, eu juro que na minha cultura, no meu entendimento, eu achava que era ou a sexóloga que tratava disso, ou a ginecologista. Ela, não, a ginecologista encaminha para mim, a sexóloga também encaminha para mim. Como a gente precisa entender as especificidades das profissões e as especializações das áreas, para que a gente possa ter um cuidado mais aproximado, mais específico, mais intencional em cada área do nosso corpo. E esse é o intuito desse canal, desse lugar de informação, desse lugar de gerar, compartilhar, para que as mulheres possam ter entendimento. E o Paulo já sinalizou ali, olha, eu estou aqui para aprender, porque eu já tive uma namorada que teve esse problema, e se o homem não compreender, ao invés de ajudar, atrapalha o tratamento. Então ele está ali ligado no conteúdo para estar colaborando com as mulheres que fazem parte da vida dele. Muito obrigado, Paulo, pelo seu conteúdo aí, por compartilhar conosco essa informação. E Rô, eu queria sinalizar também que a Rosângela faz parte de uma equipe assim, de excelência, da doutora Adila, lá o pessoal de Lauro de Freitas, que é uma clínica assim, de multiprofissionais. Na semana passada eu trouxe outra fisioterapeuta, a querida Érica, que compartilhou conosco também, que é uma outra área da fisioterapia,
fisioterapia, que atua em outro percurso, mas não deixa de ser também produtivo para nós mulheres. É um lugar de cuidado, ela trouxe aí as técnicas. Quem não viu essa live, corre lá no IGTV e vai se inteirar desse conteúdo para que você possa saber, olha, mais uma chave de cuidado com você. Cuidado com o seu corpo, com o seu emocional, com a sua vida, porque este é o caminho, o lugar de autocuidado. Promover saúde para que você tenha longevidade e uma vida mais saudável, mais equilibrada, e você aproveite cada dia, que a gente tem vivido dias difíceis, mas ainda podem melhorar. A gente, fazendo a nossa parte, a gente pode cuidar. E aí, quem tiver interesse de buscar a Rosa, manda direct para ela, vai entrar em contato que ela vai ter toda a disponibilidade para tirar suas dúvidas. Eu vou deixar aqui no final, vou falar. Pronto, Rosa, passa a bola para você, viu? Agora a bola é sua, quero só aprender. Eu achei interessante aí o Paulo comentar que teve uma namorada assim, porque já é o que acontece. A disfunção não é só da mulher, é do casal, né? E quando há uma interação masculina, a mulher ela tende mais a ter esse retorno, essa melhora, porque o casal ele está inserido, né? A disfunção é do casal. É a mesma coisa digamos, da infertilização. Então, a infertilização é do casal, né? Se a mulher ela não é fértil, não é porque é só a mulher, não é porque só é o homem, é o casal que está inserido aí. E a disfunção sexual, pela mesma forma, é do casal. É muito importante o homem procurar se inteirar, né, sobre esses assuntos. Então, Jamile me convidou para falar um pouco sobre o que é o vaginismo. Então, o vaginismo, ele se enquadra dentro de uma disfunção sexual, né, no manual de diagnóstico de transtornos mentais, que é o DSM. Então, dentro desses transtornos mentais, existem outras disfunções sexuais, que no caso, não vai ser abordado hoje, só o vaginismo. E eu vim aqui para falar um pouco, né, do tratamento, de como o fisioterapeuta pode ajudar essas mulheres a encontrar a cura, né? Então, é uma dor genitopélvica considerada um distúrbio psicológico e físico. Psicológico por conta do medo, da ansiedade que está envolvida, né? E físico por conta dos espasmos musculares do assoalho pélvico, dessa musculatura, né? Que existe um espasmo, a penetração. Então, ela não consegue ter penetração por conta desses espasmos musculares. E em cura, a fisioterapia tem excelentes resultados, né, para as mulheres que procuram o seu médico, a sua sexóloga, e daí é encaminhada para nós da fisioterapia pélvica. E Jamile, existe assim, a causa, como é causado isso, né? O porquê é causado esse vaginismo, essas contrações da vulva? Então, pode ser uma causa emocional ou orgânica, né? A orgânica, ela pode vir de outros fatores, como a endometriose, ela pode causar um vaginismo, porque a endometriose, né, as mulheres, ela vem com dor também na relação sexual. E aí já vai gerar aquele medo, já vai gerar aquela ansiedade, então a mulher ela não vai conseguir ter uma relação completa. E aí pode sim levar a um vaginismo, né? E as reações, a causa emocional, as causas mais psicossomáticas mais frequentes é a fobia, que eu falei, que é o medo, a repreensão. A gente vê muito, né, os pais que vai repreender naquela criança desde cedo, porque a criança, né, tem a libido, a mulher principalmente tem aquela questão da libido, desenvolve desde cedo, né, por ser mulher. E aí, às vezes, os pais, ou a mãe principalmente, pega ela se tocando, e aí repreende desde cedo, então aquilo ali gera uma informação errônea na mente daquela criança, e daí ela vai ter aquele medo. E o que é que a violência sexual também, a primeira relação, se for a primeira relação agressiva, e por conta disso vai gerar dor, vai gerar medo, e ela não vai conseguir adiante ter outros parceiros, né? Até o próprio parceiro mesmo.
E o exame ginecológico também. Um exame ginecológico agressivo daquela mulher, aquela primeira vez que ela está indo, pode gerar também essa questão do medo e da dor, e daí gerar, né, esses espasmos musculares que pode gerar um vaginismo. Então, são essas causas mais frequentes que podem chegar a esse diagnóstico. Então, esses critérios que eu falei, a dor, a ansiedade e a tensão, eles andam juntos, né? Quando a gente começa a fazer que a gente recebe a paciente e faz aquela anamnese, a gente já percebe isso, né? Ela já fala dessa questão. A primeira coisa que ela fala é a dor, né? Isso é de fato. Mas, assim, ela tem que vir com essas queixas mais de 6 meses. Então, ela tem que estar com essa queixa frequente há mais de 6 meses. Se não houver essa queixa, então a gente não considera ainda um vaginismo, considera uma dispareunia, uma dor, né? Normal. Então, ela vem com essa ansiedade, aquela ansiedade que já, imagina, acelera aquele, né, batimento cardíaco, só em pensar, imaginar que vai ser tocada naquele dia, naquela noite, pelo aquele parceiro, já gera o quê? A tensão. Então, o músculo, quando você está com tensão, digamos um exemplo aqui do nosso trapézio, que a gente está com um estresse diário, muito trabalho, a gente já gera aquela tensão e o conforto da gente, né, é manter essa posição aqui, ó. É levar os ombros. Por quê? Porque a gente não quer deixar ele relaxado, porque não consegue, porque está com dor, né, e está com aqueles nódulos de tensão. Assim é a nossa vulva. Então, acontece isso. Ela vem com essa dor, com essa ansiedade que vai gerar. Entender direitinho, já? Sim, estou compreendendo sim. De vez em quando o som foge, mas aí volta bem rapidinho. Eu acho que a internet fica um pouco oscilando. Você tem alguma pergunta para fazer em relação a essa questão da causa, em relação, você por ser psicóloga, você quer que se você já recebeu paciente com essas queixas, se você já soube direcionar, você já soube diagnosticar, né? Você tem algo a acrescentar? Nessa questão daí, sim, porque assim, como o meu público também é o feminino, meu nicho são as mulheres, então assim, eu sempre direcionava a ginecologista, eu falei assim, olha, é ideal que você dialogue com a sua ginecologista sobre essas dores que você tem sentido na hora da relação, você precisa também comunicar ao seu parceiro que você está sentindo essas dores, e dialogar com ele isso e buscar a ginecologista. Eu sempre caminhei para ginecologista, mas agora mais inteirada, já tem essa ponte aí diferenciada, que agora eu entendo que a ginecologista vai encaminhar para a fisioterapeuta pélvica. Mas sim, e essa questão do vaginismo, também já tinha essa compreensão, mas eu sempre encaminhei para ginecologista, porque assim, eu acredito muito na união das profissões no cuidado do indivíduo. Eu acredito nessa potência das mãos dadas, das profissões caminhando junto, dialogando junto, de poder encaminhar e receber, porque nós somos seres biopsicossociais, nós não somos só emocionais, nós não somos só corpo, nós não somos só órgãos, mas todo o nosso corpo, da planta do pé até o último fiozinho da cabeça, interage, né? A Érica também falou muito da questão dos músculos que interagem com os órgãos e também com o nosso emocional. Essa conexão, ela é muito real e é necessário compreender isso. Então, por isso, nem tudo é emocional. Algumas coisas, sim. Outras coisas não, e a gente precisa ter esse discernimento de, olha, tem um outro profissional que pode te ajudar nessa mão, nesse viés, nesse caminho daí, nesse setor onde está tendo esse desconforto, não é? E aí eu já tive esse contato com isso, sim, e realmente é um sofrimento muito grande, porque assim, existe uma cobrança,
né, nas relações, principalmente provinda do homem, que não compreende o universo feminino, e aí vem de toda uma cultura, sim, um pouco machista, de que não, a mulher tem que estar disponível, tem que estar disposta. Aí vem as desculpas da dor de cabeça, da TPM. Não, às vezes não é dor de cabeça, não é TPM, é o vaginismo, e precisa ser cuidado, e precisa ser visto, e precisa ser ouvido, né? Ela precisa comunicar e precisa ir buscar ajuda para poder ter o autocuidado, promover esse lugar de cuidado. Então, essa conscientização é justamente isso que a gente está fazendo hoje. Mulher, vá buscar ajuda. Não fique sofrendo. Não se submeta a isso. Entenda que seu corpo fala, que a dor é um sintoma e que precisa ser ouvido esse sintoma, ser avaliado esse sintoma e buscar ajuda. Isso. E o que é que muitas mulheres acontecem, não é uma dorzinha básica, aí usam um lubrificante que acaba ainda entrando mais essa vulva, ela não tem aquela relação prazerosa, e já vem outras queixas, né, que vêm junto, então para ela acha que é normal aquilo ali. E às vezes quando ouve uma amiga falando que tem uma relação que satisfaz com o seu parceiro, que a amiga tem muito disso, né, de contar. Então aí, às vezes, cria aquela luz dela dizendo, opa, eu tenho um problema, porque eu não sinto esse negócio tão gostoso. Para mim não é bom, sexo não é bom para mim. Né? Eu não me sinto bem com o meu esposo, com o meu parceiro. Então ela ali, às vezes, uma amiga, às vezes, acaba dando uma luz, né, para ela, e ela acaba, assim, procurando. Então, quando eu digo profissional ginecologista, é um ginecologista sexólogo. Né? Quando o ginecologista ele é sexólogo, ele mata na hora, né, essas queixas, e aí faz a avaliação, vê como é que está essa musculatura, e aí já indica o tratamento. Mas é importante, né, que a mulher ela tenha esse discernimento de saber procurar esse profissional. E como você estava falando desse grupo, essa equipe multidisciplinar é muito importante. Eu atendo pacientes com vaginismo, mas eu sempre indico para que procure um suporte psicológico. Por quê? Por conta dessa questão da psicanálise que vai tratar essa ansiedade dela, né? É muito importante que o psicólogo ele trate essa parte, porque o fisioterapeuta ele vai tratar a função, não vai tratar essa parte psicológica, que é muito importante, né? Então, essa terapia cognitiva comportamental é da parte do psicólogo, não cabe a mim fazer isso. Então, elas acham que tratou a função, ficou boa. Não, porque às vezes já tem algo do passado que ainda machuca aquela memória, que traz uma memória negativa e vai gerar dor lá no assoalho pélvico. Então, eu sempre falo isso, que o órgão, por exemplo, um órgão o orgasmo feminino, ele precisa ter esses dois órgãos trabalhando junto, o clitóris e o cérebro. Se essa mulher tem um vaginismo e ela não consegue chegar a um orgasmo, ter aquele prazer com o seu parceiro, com o seu esposo, a memória dela não foi trabalhada com o psicólogo, não vai ter um tratamento, né, eu posso dizer, não vai gerar satisfação nesse tratamento para ela. Então, ela não vai voltar. Então, tem que ter aquela equipe trabalhando junto. Não é isso? Até para que ela compreenda quais são os gatilhos emocionais que podem estar disparando essa retração muscular. Porque tudo está conectado, diretamente conectado. E a questão do emocional, ele é tão real que quando tem uma crise de ansiedade, como é que altera a função do coração? Os batimentos cardíacos, a respiração, como ela é alterada, a questão da transpiração do corpo, a questão do tremor das pernas, para que se possa compreender como os gatilhos emocionais atuam no corpo e também pode atuar sim no assoalho pélvico, promovendo essa retração, esse fechar. Porque aí tem muito da questão do cuidado com, por exemplo, algumas memórias de algum abuso na infância que foi recalcado e que no ato sexual o cheiro do perfume do abusador dispara um gatilho, retrai,
Não é o A parceiro, mas é a voz, memória, é o gatilho que foi acionado e tudo isso está interagido, né? Está integrado, na verdade. Essa é a palavra a correta. voz Então, ter também a é voz, o tom interessante, de a voz, voz, porque às vezes ela foi abusada na infância, sim. ela apagou Na aquela primeira memória na infância, a qual é adolescência, muitas vezes recalcada. isso, ela apagou aquela memória, né, na adolescência, mas quando ela ouve a voz daquele parente, aquele amigo, o Hum. qual foi o abusador dela, ela percebe que há algo estranho naquela pessoa, então ela repreende aquela pessoa, mas sim, às vezes, sem nem lembrar que foi abusada por aquele, né, aquele Uhum. homem. E às vezes Uhum. tem isso, né? Como você falou, o cheiro, o perfume, então são algo da memória. A memória guarda, a memória São registra. os gatilhos afetivos. E não esquece, recalca. Recalcar é guardar bem escondido, porque ainda não está preparado, pronto, estruturalmente, para entrar em contato com aquilo. Só que aí vem os gatilhos. E é por isso essa Gatilho. necessidade de ouvir o seu corpo. Seu E corpo quem fala, nosso trata corpo fala. psicólogo, né? Quem trata é psicólogo. Mas nós vamos É, de mão dadas. Então, um suporte médico também, né? Assim, manter o contato com aquele médico que diagnosticou com vaginismo, porque às vezes é uma mulher que ela só vai naquele médico uma vez, duas vezes no ano, mas mesmo assim, com esse problema, ela não mantém contato com o médico, que às vezes pode gerar uma infecção, pode gerar uma secura na mucosa, alterações hormonais, e isso aí não é o fisioterapeuta nem o psicólogo, é o médico que acompanha ela, que vai prescrever, né, as medicações necessárias para que ela ande junto, né, com essa equipe multidisciplinar. Então, é muito importante que ela mantenha ainda contato com esse médico ginecologista, onde foi diagnosticado esse vaginismo, porque pode vir esses outros problemas acompanhados, né, e a gente não trata isso. Entendi. Então, eu vou falar um pouquinho aqui do nosso tratamento, né, da fisioterapia, dos acessórios, o que é que nós utilizamos. Então, é um tratamento, Jamile, que é baseado em evidências, né? A gente não utiliza nada que já foi testado, né? Nada de novo. Então, tudo que nós utilizamos já tem artigos científicos, tem os guidelines, né? Então, tudo isso já foi testado em grupos grandes de mulheres e com resultados positivos, né? Então, para quebrar esse ciclo de dor, né, essa neuroplasticidade positiva, a gente utiliza alguns acessórios, né, para regular esse Uhum. tônus, promover esse autoconhecimento da mulher, um ganho de força também dessa musculatura, porque uma espasticidade muscular não quer dizer que você tem uma musculatura forte. Então, a gente também vai verificar como é que está essa força muscular para melhorar também esse grau de força, né? Tá me ouvindo agora? Para mim, Oh, meu Deus, eu te vendo aqui, estava paradinha na minha tela. mas Então, continue, ó. A internet já está tá oscilando um comentando, pouquinho, mas nós vamos conseguir é, concluir. Você estava então, falando das técnicas, você ia trazer as técnicas. a fisioterapia, né, vai trabalhar esse ganho de força também, vai para propiciar uma penetração não dolorosa e prazerosa para essa paciente, né, para que ela possa ter uma penetração total. E a gente faz o quê? A gente conversa, né, para educar, informar e motivar essa paciente a manter esse tratamento, porque às vezes ela só vai na 3, 4 sessões, acha que já está boa e não volta mais. Tem isso Hum, também, né?
Então, a gente avalia, né, eu trouxe aqui uma vulva para você dar uma olhadinha. A Uhum. gente avalia, né, essa musculatura. Então, o que é que acontece? Quando essa paciente de vaginismo, ela chega no consultório, já vem aquela tensão. Então, a gente não consegue fazer uma avaliação interna, porque a gente tem que avaliar como é que está essa musculatura interna. Então, de princípio, às vezes a gente não vai ter nenhum ganho com essa paciente, por conta do medo, né, que ela tem de ser tocada. E aí há aquela espasticidade, então a musculatura, ela não deixa com que haja essa penetração. Então, a gente começa com a dessensibilização dessa musculatura, né, para fazer com que desfaça esses nódulos, esses trigger points que existem na musculatura do assoalho pélvico. E daí a gente começa com uma massagem perineal, né, que é uma massagem para alongar essa musculatura, né, os lábios maiores, os lábios menores, e a gente alonga, que é uma massagem perineal, é feita para isso, para alongar essa musculatura. Hoje, muitos fisioterapeutas estão utilizando o Ziclab. Ele é um medicamento que abre o canal de cálcio. Então, a gente coloca a espasticidade, o que acontece? Há um aumento de cálcio. É por isso que fica estático o músculo. Então, com esse medicamento, ele vai abrir esse canal de cálcio, facilitando a penetração, né, da gente para fazer essa avaliação ou unidigital ou bidigital, sempre assim. E daí a gente faz essa massagem perineal para desfazer esses nódulos dolorosos, né? A gente começa a utilizar aqui os nossos dilatadores vaginais, tem vários tamanhos, certo? Mas a gente sempre inicia do menorzinho, para gerar o quê? Uma memória positiva, né, para essa paciente. A gente indica que ela compre também, ela tem que comprar, ela tem que ter o dela para fazer em casa esses exercícios, né, que vai ser diariamente feito com os dilatadores. E daí, lá no consultório, a gente faz o uso também. Eu utilizo esse massageador, né, o massageador que é utilizado, ele tem uma vibração, e a gente coloca também para desfazer, né, essa dessensibilização, para dessensibilizar essa musculatura. Então a gente Pode ser tenta chamado de colocar. nó? Pode ser chamado de nó? É uns nódulos, né, que também tem por dentro, que Não, são chamados nó. trigger Nó, points. como se tivesse assim, trancafiado. Eu tô tentando usar um nome popular para poder facilitar, porque elas pensam em nódulos, elas já ficam já assustadas pensando na questão de câncer. Mas eu tô tentando Digamos que quebrar um é como se tabu fosse para que elas consigam isso, entrar em quebrando contato. Se essa são tipo os nós musculatura. que estão travados os músculos. E isso vai ser Isso, destravado com exercícios, porque seu corpo se travou. e esses acessórios, né, que a gente utiliza. Eu utilizo também o TENS, né, utilizado o TENS para causar analgesia. É o TENS que é utilizado na fisioterapia convencional, a gente também utiliza ele com os eletrodos próprios para essa região, certo? Não é o que é utilizado aqui, são eletrodos individuais, cada um tem o seu, certo? E daí a gente causa uma analgesia com as correntes elétricas, para daí começar o nosso trabalho. E isso traz um alívio, um conforto para essa musculatura. Bom, daí, conseguindo fazer tudo isso, aí a gente introduz o dilatador, né? Com os exercícios, ensina os exercícios a essa paciente para ela estar fazendo em casa, todos os dias, com o uso do óleo de coco. O óleo de coco, ele é que a gente pode dizer, um lubrificante natural, né? Não Um tem problema algum anti-inflamatório para a também, já vi roupa. pesquisas falando que ele é Antifúngico, anti-inflamatório. Isso, antifúngico também, fúngico. né? Excelente. Qualquer mulher pode usar, com ou sem Sim. vaginismo, porque ele é lubrificante, principalmente para mulheres que estão na menopausa, é excelente usar. E eu utilizo também, né, aqui o laser.
esse laser, ele inibe o processo de dor. Então, vou desfazer esses nós, como você falou, né? Que são Isso. os trigger points. Então, a gente liga ele, né? E direciona nessa musculatura para fazer com que iniba esse processo de dor aí, né? A gente coloca pelo lado de fora do lábio maior e depois na parte interna do canal vaginal. E daí vai fazendo esse trabalho e melhora muito o laser. O laser ele tem um trabalho excelente também para cobrir retinite. Então, esses acessórios a gente utiliza no consultório nosso dia a dia, certo? E alguns deles a gente prescreve para paciente que está comprando para fazer o uso em casa. Isso é muito importante para que gere essa memória positiva, né, para ela. Assim, às vezes, e outra coisa, importante falar isso, o uso do dilatador, a gente prescreve exercício para ser utilizado uma semana, o mesmo dilatador, uma semana. Aí depois de uma semana, a gente pede para que ela possa estar colocando um segundo, certo? Aí, daí, sucessivamente, vai colocando segundo por uma semana, até ela conseguir colocar o máximo que chegue até o tamanho do parceiro, certo? Mais ou menos assim, ou esse, certo? Aí a gente faz assim, tenta utilizar até o máximo que chegue o tamanho ideal do seu parceiro, né? Então, também tem os exercícios que a gente faz, que ela tem que fazer junto com o parceiro, são os exercícios, né, perineais que a gente ensina, né, para que ela possa fazer juntamente com o parceiro e daí possa haver essa penetração depois que fizer o uso do dilatador. Então, como eu falei, é uma terapia de casal, né, acaba sendo, né, uma terapia em conjunto. Entendi. E no caso, quem não está com um casal, quem não está como casal, mesmo assim ela pode trabalhar com um profissional, porque pode ter sido um rompimento decorrente a uma falta de entendimento sobre a dificuldade dela de ter a relação. E isso acontece, né? Alguns assim, não tem a paciência, ou a tolerância, ou a parceria, ou o amor para compreender que é algo dificultoso para ela, mas que tem tratamento, que tem um cuidado, que se ele caminhasse junto poderia favorecer. Isso também é uma sinalização se vale a pena ou não permanecer nessa relação, não é? Porque se não compreende um momento de dificuldade, não incentiva para que ela vá, não é? E aí eu entendo esses exercícios como uma reeducação corporal. Isso abrindo uma lacuna quando eu falei da mulher que está sozinha, para a senhora, mesmo que você esteja sozinha, você pode promover ao seu corpo um autocuidado. Na verdade, você deve promover, se permitir nesse autocuidado. Independente se aquele que estava com você não teve a paciência, ou a parceria, ou o companheirismo. Reeducar o seu corpo, é uma reeducação corporal, onde você compreende que seu corpo está com, vamos colocar assim, um tabu, né? Uma memória positiva, construir novas memórias. Esse é o grande desafio do ser humano, entender? Olha, eu posso prosseguir, viver uma nova história, viver uma nova ação, um novo momento. E isso faz parte desse autocuidado. Olha, até hoje eu não consegui, mas e aí? Fechou? Parou aqui? Não. Vai buscar ajuda, vai buscar um profissional, entender que é um exercício que pode promover um novo lugar nessa relação, né? Nesse lugar de atuação que é tão importante, né? Ter uma relação saudável onde você também sente uma satisfação. Não só o outro, mas você também se permite, né, ter esse gozo, esse lugar de gozo. É verdade. E aí, às vezes, muitas chegam perguntando assim, isso é importante, já quero até falar, quantas sessões eu vou precisar fazer? Isso é importante. Então, eu não posso dizer para a paciente que ela vai fazer só 10 sessões. E normalmente a solicitação médica já vem com 10 sessões para dar entrada, às vezes, no plano de saúde, não é isso?
Então, eu digo a ela assim, eu só vou poder dar alta a você quando você tiver tido 3 relações sexuais, sem dor, sem ardor, sem incômodo algum, né? E fazendo também simulando o exame ginecológico sem dor, fazendo os exercícios por pelo menos 6 meses, né? E sexo um dia sim, um dia não, para que possa essa musculatura, né? Para ver se essa musculatura realmente está com essa memória positiva. Então, eu não posso chegar para a paciente e dizer em 10 sessões você vai ficar boa. Então, eu recebo essas pacientes assim com disfunções sexuais normalmente uma vez na semana, porque é um pouco desconfortável, né, Jamile? A gente não está lidando com algo assim que é fácil, é algo que mexe muito com as emoções dessas mulheres, então a gente só atende uma vez na semana, para que ela possa fazer os exercícios certinho em casa e venha nos procurar só uma vez na semana, né? Uhum. O que é interessante trazer isso, porque assim, o processo de adoecimento, ele é um processo longínquo, porém impercebível. Algumas pessoas só percebem por exemplo, a bomba estourar quando já está no máximo do insuportável. E aí, a cura, o processo de cura, o processo de reestruturação da saúde quer que seja instantâneo, eu quero apenas um comprimido que eu quero me restaurar. Entende que são processos, tanto o processo de adoecimento quanto o processo curativo. É um processo. Então precisa permitir que o seu corpo se restabeleça, porque não é só o corpo, é o biológico, é o emocional e, consequentemente, o relacional e também o seu social. Todas essas áreas vão ser restauradas, porque a pessoa, ela atua em todas essas áreas com o seu corpo. Então, se o corpo está adoecido e o emocional também está adoecido, tudo isso interage nas outras áreas. Então, entender que, olha, é um processo. Você na primeira consulta já vai estar boa? Não, você precisa conhecer o seu corpo, gerar novas memórias ao seu corpo, entender que existe um tratamento, um percurso a ser vivenciado, e daí você vai ter os resultados. Ah, pode voltar? Pode, porque nós vivemos de fases. Talvez lá na frente você pode estar em um novo momento da sua vida e voltar ao vaginismo. E aí, volta a buscar ajuda. Sempre há possibilidade de buscar ajuda. Esse é o grande segredo da vida. Eu sempre posso ir buscar. Ela pode voltar mesmo, assim, principalmente se for uma mulher que depois engravidou, e aí ela tá com medo de ter um parto normal, natural. Né? Olha aí, começando a gerar essa memória negativa do que ela passou, né? Que ela teve no passado. Aí, às vezes, já procura um psicólogo, já procura um físio, para contar, né, como é que anda a sua gestação e para a gente trazer esse conforto para ela, né? E que é o nosso incentivo a essas mulheres, né? Não, você vai conseguir, nós estamos aqui do seu lado, vamos tentar, pelo menos, né? Porque às vezes ela tem esse desejo de ter o parto natural, mas tem um medo porque ela já teve uma memória negativa dessa musculatura do assoalho pélvico por conta do vaginismo. E aí, como a gente faz? Para ajudar, né, essas mulheres. Então, ela nos procura novamente para que a gente tenha esse acompanhamento com ela. Então, isso é muito importante, né? Tratar essa parte emocional dessa paciente e tratar, como você falou, é o corpo falando, é o corpo reagindo, né? Às nossas emoções. E a gente sabe que hoje a maioria das doenças são desenvolvidas por essa questão emocional, né? Nós estamos vindo mesmo de uma pandemia onde foi geradas muitos problemas emocionais, né? E daí muitas pessoas adoeceram, foram mulheres, jovens, crianças. Imagine mulheres que já tinham um problema relacionado à sua questão sexual e passou, né, por esse problema todo de pandemia. Imagine como é que essas mulheres não ficaram nessa pandemia
Engraçado, Jamile, que teve mulheres mesmo que na pandemia começaram a ter mais relações sexuais com seus parceiros, porque ficaram muito em casa. E Uhum. aí, muitas começaram a descobrir que tinha dor. Era porque às vezes tinha relação em cada 15 dias ou uma vez só na Esporadicamente. semana, É. esporadicamente. Mas na pandemia começou a ter um dia sim, um dia não, 2 dias. Então Uhum. teve mulheres mesmo que já não estavam aguentando mais. E aí descobriu que estava tendo dor. Então foi daí que muitas mulheres começaram a procurar a gineco delas, né, para relatar essas queixas. E com certeza, né, essa pandemia aí foi uma surpresa para todo mundo, né, onde gerou essas Uhum. complicações emocionais, né, onde aumentaram cada vez mais, né, onde aumentou cada vez mais nessas questões, essas doenças emocionais. Isso é uma verdade, que eu digo que, gente, a pandemia não gerou uma crise, ela denunciou crises que já existiam, porém estavam invisíveis por falta de tempo, por falta de entrar em contato com esse universo, com esse conteúdo que estava ali tamponado pela falta de tempo. E aí a pandemia denunciou essas crises já existentes. É o que eu costumo dizer. Isso aí. Então, eu digo assim, uma relação sexual, ela não pode existir dor. Dor alguma. Uhum. Ela tem que ser prazerosa para ambos, né? Prazerosa para ambos. Desde quando você está sentindo algum incômodo, procure um profissional, né? Para daí te direcionar e ver qual será o melhor tratamento para você. Isso é muito importante e a mulher ela tenha essa sensibilidade, né, de saber discernir que tem isso, que está sentindo isso. Porque às vezes pensa que é só uma dorzinha, mas sempre está com aquela dorzinha, aquela dorzinha, aquela dorzinha, e não conserta que pode gerar um problema maior lá na frente. Então, uma Sim. relação, ela não pode existir dor. Concorda comigo? Sim, ela não foi preparada, nosso corpo não foi estruturado para sentir dor. A dor é um sintoma, a dor é um grito do seu corpo dizendo tem algo de errado e você precisa ouvir o seu corpo, valorizar essa voz e buscar a solução, buscar o autocuidado. Tem alguém aí, né? Ró, você quer trazer mais algum conteúdo ou a gente já pode abrir para pergunta, para a gente estar encerrando, que a gente Pode tem 5 abrir. minutinhos. Pode abrir porque, assim, de tratamento, eu trouxe tudo que nós físicos abordamos dentro de um consultório. Gente, se alguém quer fazer mais alguma pergunta, para mim a Ró foi assim, bem pedagógica e trouxe todo o que é, como se trata, quais são as causas. Para mim foi bem entendido o assunto. Dor não é normal nunca. O Manuel está aqui dizendo, sim, a dor não é normal nunca, a dor é um sintoma. E precisa ser colocado uma lente de correção, como os óculos, para a gente poder entender. Olhar para o seu corpo. O corpo fala, denuncia e é necessário olhar. Não só as mulheres, como a Ró falou, mas os homens também. Se estiver sentindo alguma dor, tem que ouvir essa dor. A dor é um sintoma, precisa ser ouvido, é um grito de socorro. Tem alguém das meninas aí que eu acho que todo mundo compreendeu bem, está aí disposta a disponibilizar assim, eu vou cuidar do meu corpo. Nesse decorrer do ano, entendendo, olha, meu corpo, cada parte dele é importante e é ideal que ele esteja funcionando e que seja funcional. Se tem uma dor em alguma área do meu corpo, eu preciso buscar um profissional para poder estar entrando em contato com isso e vendo, sanando essa dor, sanando esse desequilíbrio, né? E buscando a fuga no sentido do cuidado, o tratamento ideal. Hoje a gente entrou em contato com um novo universo, quebrando tabus. Eu entendo que quebrando muitos tabus, principalmente para as mulheres, né? A questão da cultura em que nós vivemos, a estrutura social que nós vivemos, é necessário que a mulher compreenda que existem cuidados específicos para cada área do seu corpo e profissionais de excelência aí, que hoje está aí sendo grandemente desenvolvidas especificidades para cuidar de cada área e isso é maravilhoso. Então, mulherada, sentiu dor na relação não é normal. Não é, eu já ouvi uma vez, olha, eu senti dor porque eu estava com raiva dele. Mas aí veio a primeira, veio a segunda, veio a terceira, na quarta eu já falei, você continua com raiva?
E ela entendeu e disse, eu vou buscar ajuda. Entende? Porque existe a questão da autossabotagem também. E é necessário entrar em contato com isso. Entende? Quando foi a quarta vez, a queixa. E aí eu perguntei, você continuou com raiva? E ela entendeu que já não era por causa de raiva, que era algo mais. Ela foi buscar a gineco, porque antes eu não tinha esse entendimento e eu sempre caminhava para a ginecologista. E daí eu tenho certeza que a ginecologista mais entendida, né, colocou para uma fisioterapeuta pélvica e está cuidando dessa alma, dessa pessoa, dessa mulher que é um indivíduo, que é uma vida valorosa para nós que somos profissionais comprometidos com a vida, em gerar vida, em gerar saúde, em gerar qualidade de vida, porque a dor tira a qualidade de vida, gera um processo de adoecimento, porque quem está com dor não fica bem, fica num processo, perde um pouco da qualidade de vida, até o semblante denuncia, e aí fazer é o gozo que gera a felicidade, né? É promover essa saúde no corpo. É isso que vamos fechar, Rô, vou deixar para você fechar, tá bom? Gente, obrigado pela live, por estar conosco. Rô, muito obrigado por aceitar o convite. Gente, qualquer dúvida maior, procure saber, marque a sua consulta com Rô. Mulherada de Lauro de Freitas, se conecte com Rô, vai buscar. Lá não tem só Rô, tem a Érica que estava com a gente semana passada, tem a doutora Adila, ginecologista, que também já esteve conosco falando sobre a endometriose. É uma equipe multiprofissional, interdisciplinar, que cuida, que está aí comprometida no cuidado com as mulheres, tá bom? E aí, semana que vem eu vou estar com uma coach, Wanda Sanches, maravilhosa, que vai estar trazendo também um novo conteúdo sobre essa demanda das mulheres. Mulher profissional, mulher dona de casa, mulher faz tudo, mulher se olhe. Você não precisa carregar o mundo nas costas. Se escute. E semana que vem vamos dialogar com Wanda, que ela vai estar conosco, tá bom? Muito obrigada, viu, Rô, por aceitar o convite. Agradeço, né, por estar trazendo um tema que não é muito abordado, né, para que nós mulheres possa conhecer, né? Graças a Deus eu pude passar o recado. Espero que muitos se identifiquem, né, e procurem uma ajuda profissional. Eu agradeço o convite. Realmente você vem fazendo lives excelentes, lives, né, que é para o nosso dia a dia, o nosso conteúdo. Então, hoje eu trabalho diretamente com ginecologistas, com sexólogos, urologistas, né? E eu trabalho, como você falou aí, com a doutora Adila. Ela atende lá no Costa Azul, no consultório. Eu atendo no Centro Eva, uma clínica, e fica no Centro Médico Salvador. Lá também tem sexólogos. E atendo lá em Mussurunga. Você falou, Laura, mas é Mussurunga. Ai, Mussurunga. Mussurunga. No espaço de Andréa Marcela, nós lá temos também várias áreas da fisioterapia, inclusive a fisioterapia pélvica. Somos parceiras também. E podem falar comigo no direct, né? Estarei ajudando. E, enfim, eu falo que, graças a Deus, a fisioterapia pélvica vem sendo conhecida não só para essa área, né, da disfunção sexual, mas para as outras disfunções. Também na obstetrícia é muito utilizada, né, para preparo do corpo, preparo dessa gestante, né, essa gestante que pretende principalmente ter um parto normal, para um pós-parto saudável. Então, tudo isso aí, a fisioterapia também pode ajudar essas mulheres. Certo? Agradeço o convite, agradeço aqueles que estão presentes, aqueles que, né, que fizeram essas perguntas, que participaram, direta ou indiretamente. Jamile, foi um prazer te conhecer. Foi a doutora Adila que me apresentou você. Né? Gostei muito. Estou aberta também, né, a outros convites. Né? Indo por você, se você indicar, viu? Muito obrigada. Agradeço de coração. Beijo no coração também. Doutora Adila está aí com a gente hoje. Beijo, doutora. Cada uma que esteve conosco. Eu não estou enxergando direito. Doutora Adila tá aí, já mandou milhões de beijos aí pra gente. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada mesmo, viu, Rô? Bom final de semana para você. Beijo.
Vou deixar salva, viu, meninas? E vocês compartilhem esse conteúdo para a mulherada estar informada e ir buscar o autocuidado e o autoamor, porque a vida segue e que seja uma vida com gozo, com felicidade e com autocuidado, tá bom? Beijo no coração!